das pirâmides lemuriano-atlantes. Há muito tempo eu falei sobre a rede piramidal que precisaria ser ativada. Eu falei isso desde 2011. Em 2012, eu recebi uma canalização dizendo que quando as pirâmides, a rede piramidal fosse ativada, que os trabalhadores da luz, os semeadores da luz, a rede consciencial de luz humana estaria no seu ápice. Então, significaria que mais pessoas estariam despertas e que os lugares de poder estariam atuando diretamente com esses vórtices de luz, esses espirais de luz, na superfície do planeta, porque as pirâmides estariam emergindo novamente e todo o potencial do que significam essas pirâmides ativas entrariam novamente para o consciente coletivo. Então, assim, o significado das pirâmides nas nossas civilizações antigas, nas nossas primeiras encarnações na Terra, elas tinham essa conexão, elas mantinham direta conexão com o cosmo, com o universo, com a nossa divindade. E quando o véu da ignorância, o véu da terceira dimensão, cobriu a Terra, essas pirâmides foram desativadas e todo o conhecimento que elas traziam e sustentavam na Terra foi desativado também. Então a rede foi desconectada, a rede piramidal foi desconectada, porque por entre as conexões eletromagnéticas e também com as energias vril que vinham das usinas cristalinas, porque em cada pirâmide do planeta existem usinas cristalinas, como se fossem radiadores de energia cristalina, que faziam essas conexões, como a rede realmente era uma rede cristalina, que a gente chama da rede da consciência cristalina, junto com as redes piramidais. Então, era uma conexão que mantinha pelos discos solares também, tanto com os universos paralelos e com o centro da Terra. Então, era a forma de manter a sustentação da consciência divina da humanidade e também da conexão direta do planeta Terra com as consciências da sua própria existência. Sabemos que a Terra também ela foi criada por devas de outros planetas, como se fossem pedaços de vários planetas que se uniram e criaram esse grande planeta azul. E com a sustentação dessas frequências irradiadas pelas pirâmides e pelos cristais. Então, eu vou trazer para vocês um texto que eu escrevi já faz muito tempo, mas depois eu dei uma ajustada nele e eu espero que seja compreensível, tá? Então a gente vai falar sobre esse tema profundo que é a ativação das memórias encarnatórias através da conexão das pirâmides. E aí a gente fala que as pirâmides são de Lemúria e de Atlântida, porque nessas civilizações, primeiro Lemúria, Mu, se tinha essa consciência ainda de que as pirâmides sustentavam essas informações no nosso DNA sobre a nossa origem cósmica, da onde que nós viemos e quais planetas, e sobre as vidas paralelas, sobre as dimensões, as multidimensões. Então, os lemurianos, eles tinham essa consciência dessa divindade própria de cada um e da Terra e de tudo que existia. Nós vibrávamos ainda na consciência de quinta dimensão e isso era sustentado pelas energias das pirâmides, pelas pirâmides, mantendo essa conexão com a Terra e com os céus. A Atlântida, gente, ela veio
No mesmo tempo que Lemúria, em continentes diferentes. Só que Lemúria era um grande continente. Ele juntava tanto o hemisfério sul quanto o hemisfério norte. Não estava somente no Oceano Pacífico. Ele se unia ao Oceano Atlântico. Então era muito grande a Lemúria. Atlântida, o que a gente conhece de Atlântida, foi como uma ilha que todo o conhecimento de Lemúria foi concentrado nesse pequeno continente Atlântida. Por isso que dizem que os Atlantes eram mais evoluídos. Não, foi concentrado o conhecimento de Lemúria em Atlântida, porque a Atlântida caiu 1000 anos depois de Lemúria. Mas por Atlântida é que se espalhou todo esse conhecimento lemuriano. Então, por isso que eu falo sempre, Lemúria, Atlântida, como se fosse a mesma coisa, porque todos que estavam em Atlântida na época da queda de Atlântida eram encarnações lemurianas. Então, vamos lá. As pirâmides de Lemúria, elas trazem essa consciência, essas lembranças das nossas vidas passadas, da nossa sabedoria ancestrais também. E essas estruturas, elas têm um próprio conhecimento, que é um conhecimento espiritual de uma emanação da energia vril. Energia vril é uma energia cósmica que fica concentrada nos cristais e eram utilizada como fonte de energia em Lemúria. Também ela atua como portais, ela abre os portais para outras dimensões. Elas conectam o tempo e o espaço à humanidade. E que ela também se harmoniza com a natureza e faz uma profunda conexão da natureza e o divino no planeta Terra. E isso era que sustentava um harmônico único, um tom único, uma vibração única na Terra. Quando a gente fala que um dia nós vamos nos unificar novamente, tem a ver com o tom, com a vibração, com a frequência única que vai existir na Terra. E essa frequência única, esse tom único, ele traz essa consciência unificada do todo. Não significa, gente, que a gente não vai ter a nossa individualização. Significa que a gente vai compreender o tom, a vibração, a frequência como um todo, que não vai existir separação entre nós, mas vai existir a individualização. Isso a gente tem que ficar muito claro, que as pessoas falam, nós vamos se fundir como um. Não, isso vai acontecer quando nós voltarmos para a nossa origem, através dos encontros com a nossa mônada. Aí sim, a gente entra, a gente vai integrando os nossos aspectos vivenciados nesses mundos paralelos, né, acessando as nossas mônadas, que são fractais de luz de nós mesmos, e aí sim nós vamos chegar no nível de 18ª dimensão, que vamos nos fundir à fonte criadora, né, e a tudo que é. Mas, se você não entende, não se preocupa, tá? O seu coração e o seu eu superior, ele compreende. Então, assim, as pirâmides, elas são ativadas em lugares na Terra. Esses lugares são lugares de poder. São lugares que permitem a expansão do coletivo. Por isso que quando você vai no lugar de poder, ele tem essa conexão com esses vórtices de luz do centro da Terra, através das usinas cristalinas, e tem uma conexão direta com o centro cósmico. Então, é uma energia assim dourada e uma energia prateada que se mistura na superfície da Terra. E esses lugares se tornam lugares de poder. Por que de poder?
porque eles ativam a nossa memória adormecida. Eles ativam algo no nosso DNA, que é o nosso reconhecimento, o nosso despertar para algo que está além da matéria. E ele faz emergir uma memória ancestral. Então, por isso que depois de você passar por um lugar de poder, você começa a adquirir habilidades, talentos, qualidades que antes você não tinha. Você começa a mudar os seus gostos, mudar suas atitudes, ter interesses por coisas mais sutis, pelos cristais, ter mais respeito pela natureza. Você passa a ter um novo comportamento depois que você passa por lugares de poder. Não é porque é um lugar histórico, é um lugar mágico, não. Porque existe ali uma energia mesmo que faz com que você se conecte com ela, é uma energia eletromagnética, que tem a ver também com a energia vril, a energia cristalina, que ativa no seu DNA um reconhecimento da sua existência, da sua conexão com o todo, com o cosmos, com a Terra. Então, por isso você vai mudando, você muda sim a sua frequência. E esse processo, quando você passa por esses vórtices, né, por esses espirais de luz que conectam os céus e a terra, vai acessar a sua sabedoria divina. E aí você começa a compreender melhor o seu propósito encarnatório na Terra. E é por isso que depois existe, quando você passa por esses lugares, existe uma insatisfação. Você fica assim, eu quero voltar para lá, eu quero estar em outro lugar, eu me senti pleno. Normalmente as pessoas falam isso, né? Nossa, eu não combino mais aqui onde eu tô. E, e isso faz a gente querer buscar outros lugares de poder. E a mesma coisa quando a gente se sintoniza com as energias, com a energia das pirâmides. Eu sempre digo que as pirâmides, elas vêm de Lemúria e de Atlântida, porque aí a gente é convidado a lembrar realmente de onde viemos, para resgatar a essência e integrar essa experiência no nosso cotidiano. Então é um chamado, sim, que a gente deve abraçar nessa jornada de autoconhecimento e de evolução espiritual. Se conectar com os lugares piramidais, se conectar com esses lugares, ir para o Egito, para o México, para as pirâmides do Japão. Agora, né, outras pirâmides estão emergindo, como no Atlântico, no Pacífico, na Antártica, na Amazônia. Então, isso tudo é a rede piramidal se ativando, tá? Porque isso o que está dizendo? Nesse tempo, chegou a hora da gente se lembrar realmente de onde viemos. Se lembrar da nossa experiência na primeira encarnação, que foi em Lemúria, da nossa experiência como seres divinos. Então, nós somos os deuses que nós esperamos. Isso é uma frase que eu gosto muito. Nós somos os mestres que nós estamos esperando. E, na verdade, está tudo dentro da gente. E Jesus, quando veio à Terra, ele veio nos lembrar disso. Ele veio mostrar como os humanos, como ele humano, poderia mover montanhas, poderia fazer milagres. Ele veio mostrar para a gente a nossa capacidade, o nosso poder, o nosso amor, que estava ali completamente encoberto pela sombra. E por isso que ele nos libertou, porque ele trouxe para a gente essa realidade de quem nós somos, na verdade, amor puro. E Jesus mostrou esse amor, né? Certo que ele não era um ser totalmente humano, ele veio de Sírios, né? Ele é um ser estelar, como você é, como eu sou, todos nós somos seres estelares, mas estamos vivendo a experiência na Terra. E o que ele veio mostrar é que somos seres encarnados no planeta Terra, seres estelares encarnados no planeta Terra, que temos experiências terrenais na terceira dimensão, porém também somos divinos, porque nós viemos das estrelas. E ele mostrou isso de uma forma fabulosa, magnífica.
mostrando a principal energia disso tudo, que é o amor. Então, buscar esse conhecimento da rede piramidal, de toda essa expansão de consciência, é trazer para o seu coração, para a sua memória, o seu ser divino crístico. Tudo que Jesus mostrou para a gente como um ser divino crístico, a gente também pode despertar. E esse é um momento para isso, é um momento de grande potencial para a gente chegar nessa transformação. Então, o que eu peço é que vocês se permitem conectar com essas memórias, para abraçar essa experiência da ativação do seu eu superior, através da conexão com a rede piramidal, para você descobrir sua luz que está dentro de você, a sua inteligência lemuriana Atlantis. É isso quem você é. Despertar essas memórias ancestrais, acender a sua essência estelar, ativando a sua consciência crística, vai fazer você alcançar a plenitude, o seu propósito na Terra. E isso é somente você se conectando com o seu coração, se conectando com os lugares de poder, se conectando com os cristais, se conectando com as redes piramidal, e trazendo essa consciência, vou dizer assim, quântica, né? Essa consciência quântica com os seres estelares. Por isso, quando eu faço a terapia quântica estelar, eu estou trazendo toda essa consciência, primeiro para o meu campo, eu reafirmo em cada sessão essa consciência no meu campo, e através do meu campo, eu emano essa frequência para o cliente que está ali na minha maca. E é impressionante o tanto de energia que se move, que eu sinto mover. Então, eu uso os cristais lemurianos, eu uso os cristais atlantes, eu uso os códigos de luz que foram canalizados por esses aspectos lemurianos atlantes, eu uso as mesas quânticas do portal de Órion, da conexão Lemúria, não é simplesmente algo que veio da minha cabeça. É todo esse conhecimento que eu estou trazendo para vocês aqui, concentrado nesses símbolos que a pessoa deita na maca e recebe de forma intuitiva, sutil. Eu não fico falando para elas o que eu estou falando aqui. Eu fico fazendo elas experimentarem o que é essa frequência. O que é a frequência lemuriana Atlantis? O que é a frequência estelar? Através desses códigos que estão no campo e que foi plasmado no papel para que a gente tivesse essa percepção do que é esse código, o que é a energia vril que está dentro dos cristais, o que é essa conexão com a natureza e com o cosmo e com o centro da Terra. Então, isso tudo passa pelo nosso campo. No caso, eu canalizo essa energia e emano para as pessoas que estão aqui na minha frente. Então, quando a gente utiliza, por exemplo, essas mesas quânticas, é só uma ferramenta para trazer para a matéria isso que já está acontecendo no nosso campo. Isso que já está acontecendo no consciente coletivo. É uma forma de sintetizar e manifestar essas energias. Então, é uma abordagem totalmente espiritual, não religiosa, porque não existe religião, e trazem esses códigos, né, as energias de cura das antigas civilizações lemurianas e atlantes, acessando a frequência cósmica, principalmente de Órion, porque Órion foi a primeira civilização, os orianos, né, eles eram os grandes geneticistas do universo. E eles fizeram esses experimentos, sim, genéticos aqui na Terra. Então, eles são, sim, os nossos pais. E por isso que eles são responsáveis de trazer novamente a elevação da consciência da humanidade.
A frequência da Terra precisa aumentar e eles que trazem isso. Então, através da Confederação Galáctica, de todos os outros seres, né, lemurianos, pleiadianos, sirianos, venusianos, os arcturianos, os andromedianos também, né, Andrômedas, e também outros seres, os insectoides. Quando eu atendo, eu vejo muitos insectoides, os animais de luz, né, os golfinhos, os dragões de luz, tem a linha dos dragões, né, que tem a ver também com essa linhagem da energia feminina. E, gente, é muita coisa, mas tudo isso é uma coisa só, tá? Que a gente vai recebendo em canalizações e mensagens que já estão no nosso campo, no nosso DNA, e quando você está com a consciência mais aberta para essas informações, elas vão entrando no seu coração, na sua memória, como uma informação natural, não é nada extraordinário. Então, assim, é uma lembrança, né, da sua vida lemuriana, é uma lembrança da sua vida estelar. E os lemurianos e os seres de Órion, agora, eles estão transmitindo esses conhecimentos, essa frequência de cura, para auxiliar a humanidade nessa evolução, nessa expansão da consciência, para transformar realmente a humanidade nos novos humanos, que são humanos na quinta dimensão, porque a Terra já está se desdobrando em quinta dimensão. Então, quando eu faço, né, por exemplo, trabalho com a frequência de Órion, que é um potencializador com elevada vibração que promove a clareza mental, a intuição e a conexão com a sabedoria universal. É esse o objetivo, a pessoa chegar a alcançar a sabedoria universal. Os seres de Órion, eles são vistos como mestres espirituais que oferecem para a cura profunda pela humanidade. Eles realmente estão aqui desde o início e vão ficar até o final. Né? Nas minhas canalizações eu sempre falo isso, que é o que eles me passam. Eles também combinam com a energia amorosa, harmoniosa de Lemúria. Então, quando a gente faz as terapias lemurianas, atlantes, estelares, cria-se um espaço sagrado para a cura emocional, mental e espiritual, para auxiliar assim na ascensão da humanidade. Então, esse é o objetivo dessas terapias estelares. Então, por isso que eu falo às vezes a frequência lemuriana, a frequência de Órion, é porque é uma frequência parecida, tá? Só que tem intenções diferentes. Então, mas essas frequências, elas recebem, né, ativações que acessam no consciente coletivo também, quando uma pessoa recebe uma sessão, por exemplo, de frequência lemuriana, frequência de Órion, ela já vai auxiliando na rede consciencial humana a despertar a essência divina, não somente dela, mas de toda a rede. E essa conexão do eu superior, o eu sou, que vai liberando os padrões limitantes, permitindo que cada indivíduo se alinhe com seu propósito mais elevado e assim atinja um estado de harmonia interior primeiro, para depois adentrar na sua missão. E a missão de toda a humanidade hoje, vivendo nesse momento de transição planetária, é auxiliar na transição planetária. Todos nós que estamos aqui, mesmo os que são inconscientes e que trazem muita dor e que não vivem o amor, eles fazem esse papel de trazer a humanidade, levar a humanidade para a ascensão. Então, qualquer terapia estelar que se apresenta com verdade mesmo, que seja canalizado realmente, que não seja uma invenção, que também tem muitos terapeutas, né, que se dizem terapeutas quânticos e tudo mais,
que não estão canalizando, que estão inventando. Mas tem uma consequência para isso também. Então, esse caminho é um caminho de muita evolução e de muita cura, e é um trabalho de ajuda à humanidade, e que vai ajudar a humanidade a se conectar com as suas raízes espirituais e também ajudar a vibrar o mundo, o planeta, a Terra, em harmonia com as energias universais. E isso já está acontecendo, né? Todas as pessoas, todos os seres estelares que estão se reconhecendo agora como ser lemuriano, Atlântico, que está em contato com os pleiadianos, com todos, né? Esses códigos de luz, essas vibrações, essas linguagens de luz, são parte desse processo da transição planetária para auxiliar a humanidade a evoluir e alcançar a quinta dimensão. Primeiro, nós vamos alcançar a quinta dimensão em consciência, mantendo nossos corpos ainda em terceira dimensão. A dualidade faz parte da terceira dimensão. Mas em breve nós vamos estar não só mais em consciência na quinta dimensão, mas também em corpo em quinta dimensão. Eu não sei quando, não sei mesmo, mas eu sei que eu faço parte disso, eu faço parte dessa função, dessa missão, e eu tô aqui para despertar em você um pouquinho desse conhecimento, porque se você ficou me ouvindo até aqui agora, é porque isso faz parte de você. Isso toca em você em algum lugar, no seu coração, na sua memória. Existe uma saudade, existe uma emoção. Parece que você não entende nada, mas você entende tudo. E é assim mesmo. Se alguma coisa ressonou contigo, é porque você faz parte disso. E isso vai fazer com que você desperte pouco a pouco para a sua missão de alma, para auxiliar também nesse processo de transição planetária, para você fazer contato com o seu aspecto lemuriano Atlantis, para você fazer contato com a sua origem cósmica, que não importa. Muita gente me pergunta, Nanda, qual é a minha origem cósmica? Eu vim da onde? Não interessa. Primeiro, ninguém pode te dizer qual é a sua origem cósmica. É você que precisa acessar isso, porque essa resposta está dentro de você. Você precisa acessar no seu DNA. Então, o processo de evolução espiritual, ele é autorreflexível. Você precisa entrar numa autorreflexão. Você precisa entrar no silêncio, numa meditação. Você precisa entrar em contato com a natureza, com esses lugares de poder, com essa sensação, primeiro, de que existe algo muito maior do que o que você vive hoje no seu mundo mundano. Nessa hora, começa o seu processo de despertar. E aí, todas as respostas que você precisa, você vai encontrar dentro de você. Então, é simplesmente você se deixar, se entrega a isso. É olhar para os céus, olhar para o sol, para as estrelas, olhar para a terra, para a natureza e sentir que existe algo maior. Se você já sente isso, significa que você está nesse caminho. Em algum momento você vai acessar a sua origem cósmica, você vai acessar a sua memória ancestral, você vai cessar as suas habilidades, talentos inatos que precisam ser utilizados para esse tempo. Agora, tudo tem o seu tempo. A questão é, você quer? Se você quer, simplesmente, quando eu sair daqui, desligar esse vídeo, coloca a mão no seu coração, respira fundo e diz: eu quero despertar. Eu quero conectar com a minha essência divina. Eu quero conectar com a minha memória ancestral. Eu quero conectar com a minha origem cósmica. Eu, eu abro, eu abro o meu coração para receber todas as mensagens, informações e sinais dos meus mentores e guias de luz, para que eu possa adentrar no meu caminho de despertar e alcançar a minha missão nesse tempo de transição planetária. Eu me permito evoluir e crescer
aqui agora, neste tempo, nesta hora. E assim seja. Então seja bem-vindo. Saúde, Nã. Saúde, Nã significa a minha luz ilumina o seu caminho. E quando você fala saúde, Nã, para mim, você está reafirmando também que você é a luz e ilumina o meu caminho. E assim é. Tchau, tchau. Gratidão por me ouvirem. Estou aqui para vocês.